Eu sempre digo que você tem na vida dois tipos de pessoas. Gente que se move por coisas e gente que se move por causas. Eu nunca fui muito ligado a coisas. O que sempre me motivou foram causas. Veja, eu nasci no Rio de Janeiro na década de 70, já tenho 54 anos, nasci no dia 11 de fevereiro de 1972, e uma família de classe média do Rio de Janeiro. Passei a maior parte da minha vida em Vila Isabel, zona norte do Rio de Janeiro. Minha mãe dona de casa, meu pai era um pequeno empresário da área de publicidade. Tenho dois irmãos, eu sou o do meio, tenho uma mais velha, tenho um mais novo. Então tinha uma vida de classe média, tradicional de zona norte do Rio de Janeiro. Até que, em 1989, no dia 3 de março de 89, o meu pai, com 51 anos, sofre um infarto fulminante e falece, muito jovem ainda, com 51 anos, né? E ele era o único que trabalhava na casa, era o único provedor. Esposa, dona de casa, 3 filhos, na época 20, 17 e 11, meu irmão mais novo. Ele morre de uma hora para outra e a nossa vida vira de cabeça para baixo. Então a gente que tinha uma vida de classe média, de repente desmorona. Meu pai, ele tinha até a 8ª série, que hoje é o fundamental, né? Não chegou a fazer o ensino médio. Minha mãe completou o ensino médio num supletivo numa escola pública. E quando ele morre, a coisa desanda. Então veja, tive uma infância boa, tive uma juventude boa, mas tem uma virada na minha vida com a morte do meu pai, prematura, com 51 anos, e que ali muda o curso da minha vida. Naquele momento, quer dizer, a vida financeira da família desmorona. Era um único provedor e um ano depois que ele morre, a empresinha que ele tinha fecha também, quebra. Então a gente se viu obrigado a lutar pela sobrevivência, buscar renda, trabalhar, se virar. E aí eu comecei a trabalhar com 18 anos, eu me lembro até hoje. Eu falei, tem que ganhar dinheiro aqui pro básico, não tinha dinheiro pro básico. A gente tinha um apartamento em Vila Isabel, que meu pai deixou, tinha um local para morar, mas não tinha mais dinheiro para nada, né? Eu vi um anúncio no jornal contratando vendedor para plano de saúde. Eu falei, vou lá. E aí eu fui para uma reunião no centro do Rio de Janeiro. Eu mal conhecia o centro do Rio de Janeiro. Não tinha salário, mas eles davam uma formação para você vender plano de saúde. E aí eu fui vender plano de saúde nas ruas do Rio, de porta em porta, na rua. Por isso que eu falo que eu compreendo como é trabalhar na rua, porque eu trabalhei na rua há alguns anos no Rio de Janeiro. Nessa época também fiz vestibular e entrei para o FRJ no Rio de Janeiro. Eu fiz o vestibular na época para informática, mas não consegui a pontuação, passei para matemática, porque matemática e informática, os 2 primeiros anos era igual, mudava no final e você ao longo do curso podia tentar ir para informática, migrar. Então eu fui fazer matemática na UFRJ e trabalhando. Eu comecei trabalhando vendendo plano de saúde, depois virei promotor de vendas da American Express Carne. Eu trabalhava pelas ruas do Rio, do centro do Rio principalmente. Eu saía todo dia de manhã com uma bolsa desse tamanho, cheio de proposta de cartão de crédito e cheio de caixinha, de papelão e de acrílico. O meu trabalho era ir nas lojas, tinham as lojas já listadas, eu tinha que convencer o comerciante a me deixar botar a caixinha com as propostas do cartão de crédito. Na loja, se ele autorizasse, eu carimbava, eu tinha que carimbar todas as propostas, tinha um local, tinha um carimbo, eu ficava carimbando. Aí eu botava minhas propostas na loja e ia fazendo isso, na rua. E a gente ganhava comissão em cima dos cartões que eram feitos a partir dessas propostas. Então trabalhava na rua. Por isso que eu, quando converso com o pessoal do Uber e outros, eu falo, eu sei o que é trabalhar na rua, porque eu trabalhei alguns anos na rua. No início eu conciliava o trabalho com a faculdade na UFRJ de matemática. Só que só tinha a faculdade de manhã e de tarde, o que era absolutamente incompatível com um jovem como eu que precisava trabalhar. Então eu consegui segurar durante um tempo, mas depois não deu mais. Eu acabei abandonando a faculdade de matemática na UFRJ e acabei seguindo o curso da maioria dos jovens que tem que trabalhar e estudar.
saí de uma universidade federal pública e fui estudar numa universidade privada à noite, para poder trabalhar durante o dia. E aí eu fui fazer tecnólogo em processamento de dados à noite, na Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, e trabalhava durante o dia na empresa de cartão de crédito. Trabalhei durante um tempo. Depois eu vou trabalhar nessa área também de informática, uma empresa terceirizada da Caixa Econômica Federal, um tempo durante o dia e estudava de noite. Até que chega uma época que surge uma oportunidade de eu trabalhar na madrugada. E aí eu pego a oportunidade. Por quê? Porque na madrugada tem o adicional noturno. Ganhava acho que 25% ou 30% a mais. Eu estava precisando de dinheiro. Aí eu falei, pô, vou pegar. Aí peguei. Eu trabalhei um tempo de meia-noite às 6 e trabalhei um tempo de 1 às 7. Ganhava um pouco mais, mas é um trabalho muito difícil, né? Porque sua vida social vira cabeça para baixo. Porque quando as pessoas estão dormindo, você está trabalhando. Quando você está dormindo, as pessoas então... E eu jovem, na época, todo mundo se divertir, eu estava indo para o trabalho, de sexta a sábado. Tinha semana que eu entrava no domingo. Então era um negócio domingão, todo mundo relaxando e eu me preparando para trabalhar na madrugada. E eu estudava e trabalhava. Não comecei a me envolver com a política por uma questão ideológica. Eu comecei a me envolver por uma questão concreta. Que era o quê? Quando eu entrei na faculdade particular para estudar, o valor da mensalidade era mais ou menos 25%, 30% do meu salário. No final do semestre, a mensalidade era mais alta que todo o meu salário. Foi antes do Plano Real. Então a inflação era 80% ao mês. As pessoas mais jovens hoje não sabem o que é isso. 80% ao mês de inflação. Então é o seguinte, eu me lembro que na faculdade a gente recebia o carnê um mês, aí pagava. Quando estava próximo de receber o carnê do mês seguinte, era um alvoroço, porque ninguém sabia quanto ia ser, você imagina. Ninguém sabia quanto ia ser no mês que vem. E eu não conseguia pagar, porque no final do semestre a mensalidade era mais do que todo o meu salário. E aí eu vi ali o seguinte, ou eu ia lutar contra o aumento da mensalidade, ou eu ia virar estatística de jovem trabalhador expulso da universidade. Na época eu consegui fazer o crédito educativo, que é o FIES de hoje. Isso me garantiu continuar estudando, senão eu não tinha continuado estudando. Mas ali eu comecei a lutar contra o aumento abusivo das mensalidades. Tinha um movimento grande na época de mobilização dos estudantes das escolas particulares. E aí eu comecei a me aproximar desse movimento e comecei a me organizar. Aí fui para o centro acadêmico, depois fui para o Diretório Central de Estudantes, mas eu nunca tinha me envolvido com política antes. Isso foi em 93, eu tinha 21 anos. Tinha uma onda no Brasil de muita participação política, porque o Brasil estava saindo da ditadura militar. Em 89, a primeira eleição presidencial pós-ditadura. Meu pai era um cara de esquerda. Era um cara, assim, meu pai era brisolista, não era organizado, nunca teve filiação. O Brizola voltou do exílio para o Rio de Janeiro, ele era uma voz de democracia, de igualdade, justiça social. Meu pai era brisolista, mas eu nunca tinha me envolvido assim com política, nunca. Eu vou começar a me envolver na universidade em função dessa luta para continuar estudando. Claro que ali tinha uma influência já do meu pai. Ele morre 3 de março de 89. Meu pai não votou para presidente. Eu me lembro, o meu primeiro voto eu dou com 17 anos em 89 para presidente. Eu voto no Brizola no primeiro turno e eu saio para votar até em homenagem ao meu pai, eu me lembro disso até hoje, eu saio para votar com um lenço vermelho maragato do Brizola no pescoço, né? Eu boto o lenço e falei, vou votar no Brizola. Eu gostava do Brizola, eu ia às vezes para alguns comícios e tal do Brizola, no Rio de Janeiro, mas também em homenagem a meu pai, que faleceu, não pôde votar, participar. Era um momento muito rico, político da vida brasileira, né? Primeira eleição presidencial depois de 20 anos de ditadura, né? A primeira eleição pós-ditadura foi em 82, mas foi só para governador, né? Aí tem o movimento das diretas, o movimento fracassa, e aí 89 é a eleição. Me lembro até hoje também do comício na Praça da Apoteose. Eu estava lá, eu com 17 anos, eu fui para o comício. O Brizola, na época, teve 70% ou mais dos votos no Rio de Janeiro. E eu me lembro que eu vou para o comício e aí o Brizola
Eu me lembro dessa cena até hoje. Ele pega o braço do Lula e fala: aqui no Rio de Janeiro, quem votou no Brizola agora, vota no Lula. Tava ele, aí de braço dado, eu me lembro, tava o Brizola, o Lula e o João Amazonas, que era o presidente do PCdoB, de braço levantado. Então, veja, eu participo disso, mas como espectador. Eu não tinha organização partidária, política, nada disso. E aí é na universidade, em função de uma questão objetiva, aumento de mensalidade, que eu começo a me organizar. E aí começo a participar, aí viro presidente do Diretório Central de Estudantes da Estácio de Sá, que na época era a maior universidade privada do Rio de Janeiro. Depois a gente reconstrói a União Estadual dos Estudantes Universitários do Rio de Janeiro, a UEE do Rio. Eu sou o primeiro presidente da UEE do Rio. E aí, logo depois, sem inclusive que eu esperasse, eu viro presidente da Uni. Eu não esperava virar presidente da Uni, por quê? Eu tinha, na época, já 25 anos. E eu nunca tive moleza. Você tinha uma parte do pessoal que era militante, do movimento estudantil e tal, que tinha retaguarda, tinha pai, tinha mãe, condição boa. Eu nunca tive moleza. Eu militava, mas sempre com muita dificuldade. Eu não tinha dinheiro para nada, não tinha retaguarda, então sempre com muita dificuldade. Aí eu me lembro que no ano que eu sou eleito presidente da Uni, tinha uma tradição de os partidos de esquerda que militam no movimento estudantil sempre faziam cursos no Cajamar, em São Paulo, que é um centro lá de formação e tal. No início de 97, que é quando eu sou eleito presidente da Uni, o Orlando Silva, que hoje é deputado federal por São Paulo, ele presidia o JS, a União da Juventude Socialista, né? E aí ele me liga e fala, eu era presidente da UEL, ele fala: Capelli, ó, vai ter um curso no Cajamar agora, de formação, e era um negócio meio assim, sabe lista de pré-convocado da seleção? Era meio assim, se o cara vai pro curso no ano do Congresso da Uni, ele tá ali entre os pré-convocados possíveis para virar presidente ou diretor da Uni, porque ele está ali na lista de pré-convocado. E eu me lembro que o Orlando me liga e fala: Capelli, tem curso, tá? Importante isso aí, você é presidente da UEE do Rio, tem que ir. E eu falei para ele é meu amigo, meu irmão até hoje, eu falei para ele: tô com a luz da minha casa cortada, tô com o gás cortado, vem cá, Marx e Lenin vão pagar a minha conta de luz, vão pagar a minha conta de água, como é que é? Porque, meu irmão, eu tô aqui, não tenho condição de ir para curso. E aí, o que eu faço? Eu não vou pro curso. Eu não fui pro curso no ano. Então, em tese, eu estava fora da lista. Porque eu não fui pro curso. E fui fazer o quê? Eu fui atrás de dinheiro, porque eu estava com o gás cortado, a luz cortada da casa por falta de pagamento, e estava com a mensalidade da faculdade, mesmo porque o crédito educativo não pagava tudo, pagava um pedaço. A mensalidade toda atrasada. Eu não ia conseguir fazer a rematrícula para continuar estudando. E aí a minha mãe, ela estava morando nessa época em Cabo Frio, na região dos Lagos, lá do Rio, e ela tinha um trailerzinho numa praça que vendia sanduíche e tal. Eu falei para ela, ela falou: ó, eu vou agora verão, região dos Lagos, cara de praia, né, lotado. Ela falou: ó, eu vou precisar contratar aqui um chapeiro e tal. Eu falei: não contrata não, me contrata, eu sou chapeiro. E aí eu fui ser chapeiro. Eu fazia 300, 400 sanduíches por dia, com a barriga na beira da chapa. Então, se alguém quiser um x-tudo, eu acho que eu ainda sei fazer. Eu fazia 300, 400 sanduíches, trabalhei 2 meses e pouco fazendo sanduíche. Então, veja, por isso que eu não esperava, porque enquanto a turma estava fazendo o curso da esquerda, de marxismo, leninismo, eu estava fazendo sanduíche. Eu estava fazendo x-tudo, x-bacon, egg bacon, eu fazia de tudo. De avental, entrava no trailer mais ou menos 5 horas, o pessoal ficava na praia o dia inteiro, então movendo o trailer depois das 5. Eu entrava 5, 6 horas no trailer e saía no último, 2, 3 horas da manhã. Eu me lembro no carnaval eu fazendo sanduíche na chapa, o trio elétrico ali, o pau comendo, e eu fazendo sanduíche até 4 horas da manhã. Por isso que eu não esperava. Então, e aí eu trabalhei no verão todo. Quando acabou o verão, minha mãe me pagou, eu peguei o dinheiro todo, voltei para o Rio de Janeiro, paguei minhas contas, paguei 5 meses de mensalidade atrasado, refiz a matrícula e fiquei duro de novo. Eu não participei do curso, então eu não esperava, né? Só que naquele ano de 97, teve uma onda grande de mobilizações, principalmente contra as privatizações.
as privatizações se deram muito na antiga Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Então, privatização da Vale, grandes manifestações, tinha aquele debate sobre privatização. E eu, como presidente da União Estadual dos Estudantes Universitários do Rio, joguei um grande papel. Acabei me destacando naquele processo de mobilização grande que teve no primeiro semestre. Isso acabou me credenciando como uma liderança nova, enfim. Foi tudo muito rápido para mim, né? Porque, veja, eu entro no movimento estudantil mesmo em 93, 94 mesmo. Em 97, 3 anos depois, eu viro presidente da União Nacional dos Estudantes. Isso não era comum. Em geral, o cara, para virar presidente da Uni, ele primeiro virava diretor da Uni. Depois, aí ele convivia com a gestão da Uni, depois ele virava presidente. Eu não, eu já fui direto, né? Eu me lembro que nesse processo de mobilização contra o aumento de mensalidade, eu me lembro que eu estava já na União Estadual dos Estudantes do Rio, em 94, porque tem todo o processo do impeachment do Collor, em 92. Em 92 eu não estava estudando, eu estava só trabalhando. Eu entro para Estácio, para a universidade privada. 92 é o ano que eu abandono a UFRJ e vou estudar na universidade. Em 93 eu vou para Estácio estudar à noite. Eu acompanhei aquela coisa do impeachment, mas eu acompanhei como alguém da população normal. Eu acompanhava. E foram grandes manifestações pelo impeachment do Collor, eu acompanhei, mas não participei. Em 93 eu entro na universidade, já começo a me envolver com o movimento estudantil e tal. O país vivia um momento de ebulição, né? Efervescência política. O primeiro presidente eleito pós-redemocratização, ele é impeachmentado, derrubado. Era um fato político muito forte, né? Aí é uma onda que surge em 92, final de 92 o Collor cai, e quem liderou foram os caras pintados. Então o movimento estudantil, início da década de 90, era protagonista no Brasil. E dali se formou uma geração de quadros. Hoje o deputado Lindbergh Farias é dessa geração, o deputado Orlando Silva é dessa geração, o ex-deputado, candidato agora ao Senado pelo PT no Amazonas, Marcelo Ramos, é dessa geração. Então você tem uma série de pessoas de todos os partidos que estão aí na política até hoje, que vêm daquela geração da década de 90, que foi uma geração que fez história no Brasil. Liderou grandes manifestações gigantescas. Eu me arrisco a dizer que o impeachment, depois do impeachment, em 92, o Brasil só volta a ter manifestações daquele tamanho em 2013, 20 anos depois. O impeachment só vai ter alguma manifestação desse tamanho 20 anos depois. Eu me lembro que nessa luta contra o aumento das mensalidades, né? Eu era presidente da UEE do Rio em 94, eu estava no DCE das Taxas, estava começando a UEE do Rio em 94, e aí o pessoal me fala, ó, vai ter uma reunião com o presidente da República, Itamar Franco. Ele vai receber a Uni e você tem que ir. Aí me mandaram uma passagem de avião. Eu tinha 22 anos, eu nunca tinha entrado num avião na minha vida e nunca tinha vindo a Brasília. Minha primeira vez em Brasília foi em 94, eu com 22 anos, para participar de uma reunião com o Itamar, presidente da República, para que ele editasse uma medida provisória limitando o aumento das mensalidades, né? Eu me lembro até hoje que eu entrei no avião, também duro, sem um centavo, na época num avião da Varig, sentei, daqui a pouco vem a comida, vem as coisas, e eu abro a bandeja, fico olhando para saber como é que abria a bandeja, eu não sabia, nunca tinha entrado num avião, sento ali, e aí a pessoa me dá a comida e eu fico ansioso, eu falo, pô, mas como é que eu vou pagar isso, né? Eu ficava pensando que eu não tinha dinheiro para pagar aquilo, né? Eu fiquei ali, pô, será que posso comer? Não posso? Então chego aqui em Brasília, 94, enfim. E aí, vixe, mas aí volto, continuo trabalhando, enfim. E aí de repente viro o presidente da Uni. Ali é uma outra virada na minha vida, né? Acho que a minha vida tem uma virada com a morte do meu pai, precoce. Eu tinha 17 anos, ele 51. E tem uma outra virada quando eu viro o presidente da Uni, da União Nacional dos Estudantes, em 1997, num congresso em Belo Horizonte com 7, 8 mil estudantes universitários do Brasil inteiro. E aquilo abre um mundo novo para mim, né? Quer dizer, um menino de Vila Isabel, vendedor de cartão de crédito na rua, plano de saúde na rua, trabalhador da rua, poucos anos vira presidente de uma entidade histórica do Brasil, de uma entidade nacional, sou eleito presidente da Uni. Eu tenho que mudar para São Paulo,
Aí vou morar 2 anos em São Paulo, mas São Paulo, na verdade, é a base, e começo a rodar o Brasil. E aí eu vou conhecer o Brasil que eu não conhecia. Rodei muito esse país, rodei muito de avião e de ônibus também. Rodei muito de ônibus. Eu vim muitas vezes de São Paulo para Brasília de ônibus, mas muitas e muitas vezes. Saía de São Paulo, pegava ônibus para Brasília, rodava muito de ônibus. Eu me lembro que no inverno era muito frio, a madrugada no ônibus, né? No interior do Brasil, muito frio. Eu comprava umas cirolas de lã que eu botava por debaixo da calça, umas camisas, sabe? Não tinha negócio de segunda pele, era tipo uma cirola de lã, eu botava e vinha, era um frio. Cansei de andar de ônibus. E aí fui conhecer o Brasil, né? Ali a minha vida muda também, porque você começa a ter a dimensão do que é o país, do tamanho do país, dos desafios do Brasil. E como estudante, presidente de uma entidade estudantil. Cansei de viajar sem um centavo no bolso. Chegava nos estados, ou na rodoviária, ou no aeroporto, rezando para ter alguém me esperando. Porque se alguém me recebe, eu sei que eu vou comer em algum lugar. Mas, enfim, então rodei o Brasil inteiro. E ali muda a minha vida, porque ali eu vou conhecer o Brasil inteiro, fazendo política já de forma organizada. Eu me filio ao PCdoB dia 25 de março de 1995, que foi o dia do aniversário do PCdoB. Na época, inclusive, quem leu a minha filiação na Assembleia Legislativa, anunciou a minha filiação na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, foi a minha querida amiga, a deputada Jandira Fegali. O PCdoB sempre dominou o movimento estudantil no Brasil, principalmente a partir da década de 90. Só que eu levei um tempo para me filiar ao PCdoB. Eu resistia, principalmente por quê? Porque o PCdoB, numa eleição no Rio de Janeiro, apoiou Moreira Franco contra Darcy Ribeiro, que era o candidato do Brizola. E aquilo eu nunca aceitei aquilo. Eu falei, não vou me filiar no partido que apoiou o Moreira contra o Darcy e o Brizola. Eu era brizolista na época. Então, o Darcy, nosso fundador aqui, inspirador, fundador da Universidade de Brasília. Mas aí depois tinha umas questões históricas, tinha umas questões de sobrevivência da legenda. Então eu levei 2 anos, o pessoal do PCdoB tentando me convencer, e eu falava, não, pô, vocês vacilaram com o Brizola, não dá. Aí até que no final eu decido me filiar em 95, então quando eu estou na UNE eu já estou participando da vida política do Brasil de forma organizada, já num partido. Vou morar em São Paulo, morei 2 anos em São Paulo, na época casado já, com a minha primeira esposa, companheira. Ela foi comigo para São Paulo e moramos 2 anos ali num kitnet em São Paulo, perto ali do Bexiga, perto do centro de São Paulo. Foi uma coisa também difícil, porque, veja, era um menino de Vila Isabel, vendedor plano de saúde, fazia sanduíche na chapa, que de repente se elege presidente da UNE e o pessoal fala, ó, vai para São Paulo. Eu chego em São Paulo sem conhecer São Paulo, sem conhecer nada, e tenho que me virar ali também, né? E aí a UNE é uma escola política gigantesca, talvez uma das maiores do Brasil. Muitos quadros importantes passaram pela UNE no Brasil, na história do Brasil, né? Não só na esquerda, né? Na esquerda você pode falar de José Disseu, você pode falar da Gleisi, que também foi do movimento estudantil, Genuíno, pode falar da turma do PCdoB toda, a ministra Luciana Santos foi vice-presidente da UNE. Então tem uma bancada, mas tem também outros partidos. Zé Serra, PSDB, foi presidente da UNE. Serjão, que foi um quadro do PSDB importante, foi da Ação Popular, que movimento estudantil. Marco Maciel, do antigo PFL, foi presidente da União Estadual dos Estudantes de Pernambuco, da UEP, lá de Pernambuco. O movimento estudantil é uma escola de formação de quadros e quando você chega na UNE, você chega no topo, né? Presidi a UNE, me orgulho muito de ter feito isso, de ter isso na minha trajetória. Foi um momento de debate sobre a educação brasileira, muito importante. Por isso que quando eu conto com os professores e vou conversar com os professores, eu sempre falo para eles, fiquem tranquilos que a minha história começou com a educação. Percorri o Brasil inteiro defendendo a universidade pública, gratuita, de qualidade. Percorri o Brasil inteiro defendendo a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, garantindo recurso para a universidade pública.
E na época tinha um debate sobre a privatização das universidades, e até a transformação das universidades em organizações sociais, com cobrança de mensalidade. Então eu participei desse debate todo, muito ativo no Brasil. Foi um momento muito rico, né? Conheci o Brasil inteiro e você aprende muito sobre o Brasil, sobre os desafios que o Brasil tem, e você passa a conviver também com a elite política do Brasil. Eu, em 98, presidente da UNE, percorri o Brasil fazendo uma campanha histórica, que a gente perdeu, mas é histórica mesmo assim, que era a campanha da chapa Lula-Brizola, porque em 89, Lula e Brizola foram candidatos separados. Em 94, Lula e Brizola foram candidatos separados. Em 98, acontece Lula presidente e Brizola vice. Foi uma junção histórica, né? E eu até me lembro de um discurso, eu como presidente da UNE, que eu fiz na Associação Brasileira de Imprensa, no Rio de Janeiro, na ABI, na sede da ABI, e que o Lula, na época, inclusive, adorou. E aí ele pedia para eu repetir esses discursos nos outros atos. Porque na ABI eu falei, olha, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, porque no meu primeiro voto, com 17 anos, Lula e Brizola eram candidatos. E eu votei no Brizola. Mas eu sentia que faltava alguma coisa. Em 94, Lula e Brizola foram candidatos de novo. E dessa vez, eu votei no Lula. Mas eu sentia que faltava alguma coisa. E agora, em 98, com um voto só, eu vou conseguir votar no Lula e no Brizola. E agora eu estou sentindo que o voto está completo. A ABI veio abaixo com esse discurso que eu fiz na época, e o Lula adorou. E aí ele pedia para eu repetir, porque aí eu, como presidente da UNE, acompanhava a campanha. Aí eu me lembro que eu refiz esse discurso, ver como a vida é, né? Eu repeti esse discurso no Marco Zero, no Recife, em Pernambuco, no comício do Arraes. Eu cheguei antes, a gente participou de uma recepção com o Lula, com o Brizola, com o Arraes. O Arraes era candidato a governador. Depois ele tem um comício no Marco Zero e eu repito esse mesmo discurso lá no Marco Zero. Uma campanha histórica do Arraes, eu nunca mais esqueci a música do Arraes. O Arraes era um ar, assim, tipo do Zorro, e um jingle que era lindo, que eu nunca mais esqueci, que era o Arraes tá aí, que juntava o Arraes está aí com arrastar, que era Arraes tá aí de novo, Arraes tá aí defendendo o nosso povo. É Pernambuco respeitado por todo o Brasil. Arrasta aí pra gente ser feliz. Arrasta aí de novo. Arrasta aí defendendo o nosso povo. É Pernambuco respeitado por todo o país. Arrasta aí pra gente ser feliz. Era um jingle lindo, foi um comício lindo. Então veja, a UNE me abriu essas portas, né? De eu conhecer essas personalidades todas. Tem reuniões que eu jamais vou esquecer. Reuniões que eu fazia com o Brizola na Avenida Atlântica. Ele morava ali na Avenida Atlântica, em Copacabana, no Rio de Janeiro. E toda vez que eu ia conversar com o Brizola, era sobre fatos da conjuntura, sobre o que estava acontecendo, mas você sentava para falar com o Brizola, era uma aula de história. Porque o Brizola ele não começava a conversa sobre o que estava acontecendo agora. Ele pegava a conversa da história do Brasil. Ele voltava 20 anos para chegar naquele momento. Então, as conversas com o Brizola eram uma aula de história. É uma figura extraordinária. E também me lembro de algumas reuniões que a gente teve com o Lula em 98, e tem uma que essa eu nunca saiu da cabeça. Tem até uma foto dessa reunião, que a gente entra na sala do Lula, eu ali com 26 anos, o Lula já em 98 já era essa liderança gigantesca, e a gente entra na sala dele lá em São Paulo, no PT, e eu me lembro até hoje, que o Lula ele pegou uma folha de papel e ele começou a desenhar, assim, ele fazia uns quadrados, e ele falava assim, Capelli, a gente precisa fazer o povo compreender, explicar para o povo que o imposto dele entra aqui e para onde vai, como sai, o que vira. O povo precisa entender isso aqui. E eu estou aqui pensando como é que eu vou falar. E o Lula é esse gênio da comunicação, né? E ele estava na época, ele pegava assim, ele desenhava, então temos que tentar explicar isso para o povo precisa entender isso aqui, né? Uma reunião que eu também nunca mais esqueço. Então a UNE é isso, a UNE abriu essa porta gigantesca, né? Então voltando ao que você falou, quem é o Ricardo
mais do que o Capelli, né? Porque tem uma coisa que o Ricardo é mais pessoa física, o Capelli é mais PJ, né? É mais pessoa jurídica, né? Mas veja, eu nunca planejei ter uma trajetória na política. As coisas foram acontecendo naturalmente. Agora, sempre que aconteciam, eu sempre fazia tudo com muita intensidade, porque é o meu jeito de ser. Eu não faço nada pela metade, não gosto de ganhar e perder, é da vida. Mas você tem que sempre ter a tranquilidade, a segurança de você ter a certeza, a convicção de que você fez tudo o que você podia, tudo que estava ao seu alcance. O resultado não depende só de você, né? O resultado depende de um conjunto de fatores. Então eu acho que pelo fato de eu fazer tudo sempre com muita intensidade, com muita vontade, isso foi abrindo outras portas, abrindo outros caminhos, me colocando nesse lugar que eu estou hoje, né? E eu sempre acreditei muito no país também, sempre acreditei muito no Brasil. Então sempre tive muito orgulho de ser brasileiro, né? E sempre acreditei muito. Então isso sempre me moveu. E dependendo de eu estar organizado, de eu estar filiado a partido, de eu não estar, porque eu acho que esse desejo de ajudar, de servir, de transformar o Brasil, sempre me animou, sempre me moveu. Eu sempre digo que você tem na vida dois tipos de pessoas. Gente que se move por coisas e gente que se move por causas. Eu nunca fui muito ligado a coisas. O que sempre me motivou foram causas. Então vamos lutar para conseguir uma medida provisória para não aumentar a mensalidade. Aí eu ia de cabeça. Vamos lutar para defender a universidade pública. A gente ia de cabeça. Causas, né? Eu acho que é isso que faz a gente andar. Veja, eu saio da Uni em 99, recebo um convite para ir para São Paulo, mas aí eu não topo, porque eu estava casado na época e tinha uma vida já no Rio. E aí fico no Rio e vou trabalhar pela primeira vez como gestor público no governo do Rio de Janeiro, no governo do estado do Rio de Janeiro, que depois de muito tempo tinha eleito uma chapa progressista, que era o Garotinho do PDT, governador, a Benedita do PT de vice e o Saturnino Braga do PSB, senador. E eu me lembro que eu estava no Rio, isso é uma passagem também engraçada, que eu quase xinguei o governador do estado. Eu estava no centro do Rio, tinha acabado de almoçar, e aí meu telefone toca, e aí quando eu atendo, o Garotinho, que era o governador, ele fala: Capelli, tudo bem? Eu falei: tudo bem. Ele falou: aqui é Garotinho. Ele era governador já, né? Aí eu falei: estão passando trote, o governador tá me ligando, tá maluco? Aí eu respirei assim, falei: Garotinho? Aí ele falou de novo, eu falei: cara, é ele mesmo. Aí eu falei: como vai, governador? Ele falou: olha, você tá por onde e tal? Você consegue vir aqui no palácio agora pra gente conversar? Aí eu falei: claro, governador, claro, governador. O governador me ligando. Aí eu falei: claro, tô indo pra aí. Aí eu me lembro que eu passei na casa de um amigo que morava perto, botei um paletó mal ajambrado, eu não tinha paletó, botei um paletó qualquer e fui pro palácio, né? E aí entrei lá, o Garotinho me convidou para ser o coordenador especial de políticas públicas para a juventude do governo dele. E era um mundo novo também. Minha primeira experiência no ano de 2000, acho que foi final de 99, início de 2000, como gestor público. E eu assumo, vou trabalhar, era uma sala lá no Palácio Guanabara, e aí passa um tempo e o Garotinho me liga de novo. Dessa vez eu já conhecia a voz. E aí ele me chama para ir no palácio, e ele vira pra mim, isso eu tenho muito orgulho de ter feito, e fala: Capelli, eu tô com uma ideia, e eu queria saber se você concorda. Aí eu falei: pois não, governador. Ele falou: olha, eu quero botar na UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e na UENF, que era a Universidade Estadual do Norte Fluminense, que estava em Campos, metade das vagas por curso e por turno para alunos egressos das escolas públicas. Cota para escola pública. Metade das vagas para aluno egresso de escola pública. O que você acha? Eu falei: governador, essa é a minha bandeira, concordamos 100%. Ele falou: então é o seguinte, você anuncia, eu vou mandar a mensagem para a Assembleia Legislativa, para a Assembleia aprovar, e quem vai fazer todos os debates, liderar isso, fazer o debate com a sociedade, para convencer os deputados, é você. E aí eu me lembro de muitos debates que eu fiz defendendo cota na universidade pública para aluno egresso da escola pública. Tinha muito debate, eu fiz debates na época com o jornal o Globo, tinha as
polêmicas. Tinha uma turma que dizia que ia prejudicar a qualidade da universidade, defendia uma lógica meritocrática. Eu me lembro que a ex-ministra Nilceia Freire, foi ministra das Mulheres do presidente Lula, já faleceu, muito minha amiga. Ela era reitora da UERJ e ela no início era contra. Por quê? Porque a cúpula das universidades era contra, porque achava o seguinte, ia botar na universidade alunos despreparados e isso ia jogar a qualidade da universidade para baixo. E eu fiz vários debates e no final a gente conseguiu aprovar, acho que com apenas um voto contrário, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, cota para aluno de escola pública na universidade pública. Foi a primeira experiência do Brasil de cota em universidade pública. E foi cota para quê? Cota social na prática. Tinha que ter feito os últimos 3 anos na escola pública para ter direito à cota por curso e por turno. E qual foi o resultado disso depois, que eu me orgulho muito? Primeiro, a Nilceia, ministra, mudou de posição depois e passou a defender. Por quê? Porque a UERJ ficou acompanhando e fazendo estudos sobre os alunos que entraram pela cota de escola pública, tiveram ao longo do curso, a UERJ também montou aulas de reforço, mas ao longo do curso eles tiveram, na média, notas iguais ou superiores ao dos que não tinham entrado por cota. Porque, veja, para a pessoa de classe média que entra na universidade, é uma coisa natural. O cara entrou na universidade. Para o menino de escola pública, conseguiu aquela vaga, meu irmão, aquela é a oportunidade da vida dele. Então ele dá tudo, porque ele sabe que ele jamais sonhou em estar sentado no banco fazendo medicina na UERJ, porque era por curso e por turno a cota. Ele jamais sonhou em fazer medicina na UERJ. E ele entrou. Então é o seguinte, depois a gente começou a lutar para quê? Política de assistência, alimentação. Tinha aluno que ficava na universidade sem comer. Às vezes não tinha dinheiro da passagem, mas ia de bicicleta, ia a pé, que é a oportunidade da vida. Então o cara dava tudo naquilo ali. A UERJ fez, depois de 3, 4 anos, fez um estudo e mostrou que o rendimento médio deles era igual ou superior ao dos demais. O aluno de escola pública não jogou a qualidade da educação para baixo, pelo contrário, ali foi oportunidade. E eu agradeço até hoje ao garotinho por ter me dado essa oportunidade. Eu sou muito honrado de ter liderado isso. O primeiro debate sobre cota no Brasil foi no Rio de Janeiro. No ano de 2000 a gente aprovou e foi uma mudança na universidade pública. E aí fiz isso em 2002. Eu sou candidato a deputado estadual no Rio de Janeiro pelo PCdoB. Faço 20 mil e poucos votos para deputado estadual. Primeira eleição, não me elejo, mas Lula ganha a eleição. E aí, na época, atual deputado Orlando Silva assume uma secretaria nacional aqui no Ministério do Esporte em Brasília e me convida para vir ser diretor de esporte universitário do Ministério do Esporte, recém-criado também, foi criado em 2003 o Ministério. E aí eu venho para Brasília, 2003. Aí venho para cá, venho de Malicuia, uma coisa também muito nova para mim, porque eu já tinha vindo várias vezes a Brasília, na Uni, enfim, mas eu venho para Brasília em 2003. Para trabalhar, na época, o ministro do esporte era o Agnello Queiroz. Agnello era o ministro e eu venho trabalhar nessa equipe. Também um mundo novo para mim, né? Administração Pública Federal, gestão federal. É minha segunda experiência como gestor. Eu já tenho 26 anos de experiência como gestor, mas no Ministério foi a minha segunda experiência. Eu fico aqui, trabalho aqui 2 anos no Ministério e também ali foi a primeira vez que eu consegui ganhar um dinheirinho um pouco melhor. O governo federal pagava um pouquinho melhor. Lá no governo do Rio, o salário era pequeno também. Então aqui, quando eu venho, eu consigo ganhar um dinheirinho melhor. Isso, na época, me ajudou muito, né? Também. 2003, que eu venho para cá com 31 anos. Inclusive, eu tiro a minha primeira carteira de motorista, eu tirei no Detran DF em 2004, com 32 anos. Minha primeira carteira de motorista eu tiro aqui. Eu fazia as aulas de autoescola aqui no autódromo, em volta do autódromo ali. Eu fazia as aulas e tal, com um instrutor da autoescola. Eu tiro minha carteira aqui em 2004, porque depois de, 1 ano e meio aqui no governo, eu consegui juntar um dinheirinho para comprar o meu golzinho. Comprei um golzinho azul, era um golzinho, bolinha azul, tirei aqui com 32 anos. Por isso que o pessoal quando fala, Capelli, tá andando de ônibus, tá fazendo demagogia. Aí eu sempre falo, meu irmão, eu tirei a minha carteira de motorista com 32 anos, eu tenho 54. Então andar de ônibus para mim nunca foi novidade. Eu andei de ônibus muito em todas as cidades desse Brasil, ônibus interestadual, mas eu andei muito de ônibus na minha vida inteira. Então eu fico aqui em Brasília 2003, 2004, 2005, o Lindbergh Farias, deputado federal do PT, já meu amigo da época de Uni, da presidência da Uni. Lindbergh foi presidente da Uni também, liderou os Carapintadas. Ele vira prefeito de Nova Iguaçu, que é uma cidade de 1 milhão de habitantes, na Baixada Fluminense, região metropolitana do Rio, e aí ele me chama para ajudar ele lá.
Ele também nunca tinha sido prefeito, primeira experiência. E era um pouco a nossa geração chegando ao poder. E aí ele me chama e eu me empolgo com aquilo também. Aí eu deixo Brasília por 3 anos e vou para Nova Iguaçu. Sou secretário de Desenvolvimento Econômico e Social da Prefeitura de Nova Iguaçu. É minha terceira experiência como gestor e dessa vez valendo, assim, mais pesado. Por quê? Porque a secretaria ela juntava várias áreas. Juntava assistência social, trabalho e emprego, ciência e tecnologia, desenvolvimento econômico. Eram 5 secretarias que o Lindbergh juntou e eu fui o secretário. Por isso que eu falo pro pessoal da assistência, dos CRAs, o pessoal que trabalha no SUAS, eu falo, eu já fui secretário de assistência, eu conheço. Na ponta, numa prefeitura, numa cidade muito carente. Fico 3 anos no Rio, trabalhando com o Lindbergh, uma experiência fantástica, de gestor. Eu gerenciava mais de 25 programas, a maioria deles federais. Ali eu fiz uma pós-graduação intensiva em administração pública. E aí passo os 3 anos com ele lá, ele se reelege e aí eu volto a Brasília. Em 2009 eu venho para cá de novo, me lembro até hoje do dia que eu saio do Rio de carro, boto minhas malas no carro e aí eu subo a 040 e venho-me embora para Brasília de novo, volto para o Ministério do Esporte. E aí trabalho no Ministério do Esporte. Na época, ministro já era o Orlando Silva. E aí venho trabalhar no Ministério do Esporte e eu assumo a Lei Federal de Incentivo ao Esporte, que é uma espécie de Rouanet do esporte. E aí fico trabalhando aqui, morando aqui, 9, 10, 11, fico direto aqui de 2009 a 2021. Nesse período, em 2010, no final de 2010, nasce minha filha aqui no Distrito Federal, aqui em Brasília. Minha filha mais velha, hoje 15 anos, faz 16 em dezembro, mas ela nasce em 2010 aqui no Distrito Federal. Então aí fico aqui direto nesse tempo todo, trabalhando para o governo federal, uma parte, e uma parte do tempo trabalhando para o governo do Maranhão, mas aqui. Fui secretário-chefe da representação do governo do Maranhão no Distrito Federal durante 6 anos. Trabalhava para o Maranhão, mas trabalhava aqui, ajudando na articulação dos programas, dos projetos do governo do Maranhão com o governo federal. 6 anos, assim, trabalhei no Ministério do Esporte. Quando voltei com Orlando, depois Aldo Rebelo foi ministro, trabalhei com Aldo Rebelo, fui secretário nacional de Esporte e Educacional e aí migrei para trabalhar para o governo do Maranhão até início de 2021 aqui, final de 20, início de 2021, o ex-governador, atual ministro do STF, Flávio Dino, me chama para ir para o Maranhão ficar 2 anos, os 2 anos finais do governo dele, para ajudá-lo a fechar o governo e a estruturar também lá o projeto político lá no Maranhão. E aí eu vou para o Maranhão, passo 2 anos no Maranhão e volto para cá. Então são 23 anos, sendo que eu saí desses 23 anos, saí 4 em Nova Iguaçu e 2 no Maranhão. Saí 6 anos desses 23. Mas veja, nunca perdi o vínculo. Mesmo quando saía, fui 2 anos para o Maranhão, mas minha filha aqui em Brasília. Então eu sempre estava aqui, nunca perdi o vínculo. Nada na minha vida foi muito planejado. Não vou fazer isso, que vai acontecer isso. As coisas foram acontecendo. E o dia 8 de janeiro de 2023, eu diria que é mais uma virada também na minha vida. Eu nunca imaginei estar ali também, né? Essas coisas todas têm o dedo do homem lá de cima. Eu jamais imaginei estar no dia 8 de janeiro ali. Não imaginava assumir aquela posição naquele momento. Claro que ninguém imaginava que no Brasil do século XXI pudesse acontecer o que aconteceu. Até às 2 horas da tarde daquele dia 8 de janeiro, eu estava almoçando na 209, esperando a minha família que estava voltando do Maranhão para ficar aqui. Eu tinha sido nomeado secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública pelo ministro Flávio Dino e eu combinei com a minha família, olha, eu vou na frente para a posse do presidente no dia 1º, uma semana eu arrumo um Airbnb, alguma coisa, passou uma semana, vocês vêm, inclusive para me ajudar, minha esposa me ajudar a achar um apartamento, me organizar. E a passagem da minha família para vir para cá, marcada o dia 8 de janeiro, por volta de 17 horas, que é mais ou menos o mesmo momento que eu sou nomeado interventor federal. Fica nomeado para o cargo do interventor Ricardo Garcia Capelli, que é o secretário executivo do Ministério da Justiça. Então, naquele dia no almoço, eu estava almoçando, fazendo hora para pegar minha família no aeroporto.
Quando começa a acontecer aqueles eventos, eu vejo pelo celular, e aí eu vejo que a coisa ficou grave, e aí eu saio do almoço, passo no hotel que eu estava, troco de roupa e me dirijo para o Ministério da Justiça, onde o ministro Flávio Dino já estava, tinha acabado de chegar também, ele estava lá, eu chego logo em seguida, e acontece tudo o que aconteceu. Eu não esperava ser nomeado interventor, foi um momento muito difícil, porque tinha 5 dias úteis de governo do presidente Lula. As equipes não estavam montadas ainda. No Ministério da Justiça tinha basicamente o ministro e eu, secretário executivo, nomeados. Não tinha mais ninguém nomeado. Então, era um momento ainda de muita fragilidade do governo, porque o governo, 5 dias úteis, começando. Lembrando que não teve transição, que o Bolsonaro não fez transição para o governo Lula. Então você assumia meio que no escuro, para tomar pé das coisas, para ver o que estava acontecendo. Um momento muito difícil e que exigia dali capacidade de liderar e de comandar. O principal problema da crise era a ausência de comando no chão. Por quê? Porque o governador desapareceu, o governador Ibanez Rocha desapareceu, o secretário de Segurança estava de férias no exterior, então na hora daquela quebradeira, aquela confusão, não tinha para quem você ligar para pegar a informação ou dar orientação sobre o comando da tropa. Por quê? Porque a responsabilidade constitucional pela segurança na capital federal é do governo do Distrito Federal. O governo do Distrito Federal vai receber esse ano 28 bilhões de reais do governo federal, através do Fundo Constitucional do Distrito Federal, para que ele possa cuidar da educação, da saúde, mas principalmente da segurança. Então tinha um vácuo ali, o governador desapareceu, o secretário de Segurança no exterior, tinha um vácuo e precisava assumir ali o controle. Aí foi nesse contexto muito difícil que eu assumo ali como interventor federal. Assim, as pessoas falam, mas o que você pensou? Eu não pensei, porque ali não dava tempo, ali era comandar, era esvaziar a esplanada, desmontar o acampamento, efetuar o maior número de prisões possíveis, era acabar com aquela situação de instabilidade que colocava em risco o futuro da democracia brasileira. Porque não há precedente na história da sede dos 3 poderes serem invadidos e depredados como foram. Não existe precedente na história. Então era um momento muito difícil e que exigia coragem, capacidade de liderança, de comando para assumir o controle da situação, fazer o que tinha que fazer com firmeza e equilíbrio. Firmeza para afastar quem tinha que afastar, desmontar o acampamento, prender quem tinha que prender, mas equilíbrio, porque o desafio era baixar a temperatura e não a intervenção virar uma nova crise. A intervenção tinha que baixar a temperatura, baixar a fervura. Foi isso que a gente fez ao longo dos 23 dias da intervenção federal, um trabalho muito reconhecido, me orgulho muito do trabalho que a gente fez na intervenção federal. O elogio que eu mais me orgulho de ter recebido foi do Hélio Gaspari, que apesar de eu não ter exercido jornalismo, eu gosto muito do jornalismo e sou apaixonado pelos grandes jornalistas, o Gaspari é um deles. O Gaspari escreveu uma coluna falando da intervenção, ele diz que a nossa atuação na intervenção foi exuberante. Então, foi um trabalho que ficou para a história. Eu, inclusive, escrevi um livro, o 8 de janeiro que o Brasil não viu, contando tudo o que aconteceu, todos os bastidores. Eu tive que tomar decisões muito difíceis em momentos de crise, porque na crise o tempo é contra você. Então, ali foi uma operação de gestão de crise, não foi uma operação de segurança pública, uma operação de gestão de crise num momento muito difícil, mas que a gente conseguiu superar com firmeza e com equilíbrio. Me orgulho muito de ter recebido, depois da intervenção, a maior comenda, a medalha Tiradentes da Polícia Militar do Distrito Federal, a maior comenda, a medalha Pedro II do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, pelo reconhecimento ao meu trabalho. Por quê? Porque eu afastei quem tinha que afastar, mas eu defendi as corporações. A Polícia Militar do Distrito Federal, ela é bicentenária. Ela veio do Rio de Janeiro, ela tem 2 séculos de serviços prestados ao Brasil e à capital federal. Você não pode, pelo erro de alguns, crucificar uma instituição bicentenária, com muitos serviços prestados ao Brasil. Então eu agi sempre com equilíbrio. Quem errou responde no CPF. A instituição não. E defendi a instituição no momento de crise. Eu acho que isso levou ao reconhecimento dos policiais militares. Os policiais militares do Distrito Federal estão entre os melhores policiais do Brasil.
Quando eu saio da intervenção, eu ainda não tinha a dimensão, porque eu saio da intervenção, depois eu volto para o Ministério da Justiça, um mês e pouco depois o presidente Lula me chama para uma outra missão, eu viro ministro interino do Gabinete de Segurança Institucional por 15 dias. Uma outra missão muito difícil também, porque o presidente me pediu para fazer a renovação do GSI. Coube a mim exonerar 87 pessoas do GSI em 14 dias. Eu exonerei 87 pessoas, renovei completamente o GSI sem criar uma crise. Porque quando o presidente te dá uma missão, você tem que executar ela sem criar problema para o presidente. Eu exonerei 87 militares, incluindo 2 generais, um almirante e um brigadeiro. Mas fiz tudo com muito jeito, com muita habilidade, de forma a não criar mais crise, cumprindo a missão que o presidente me deu. Eu vou para a intervenção, volto para o ministério, aí o presidente me chama para uma missão especial novamente, eu cumpro a missão que o presidente me deu, volto para o ministério, e o ministério muito trabalho. O ministério tem tarefas gigantescas, e eu como secretário executivo, responsável por gerir toda a máquina do ministério, fazer o ministério rodar. Fazemos isso ao longo de 2023 todo, de forma que não dava nem muito para pensar e não tinha dimensão do que tinha sido a intervenção, o significado histórico, público dela. Ao longo do final de 2023, eu começo a perceber muita gente me abordando, muita gente vindo falar e muita gente me dizendo que eu tinha que participar mais da vida política do Distrito Federal. Eu fico com aquilo na cabeça, vou, não vou participar mais, não vou, fico com aquilo na cabeça. Eu recebo uma ligação do ex-governador, deputado federal Rodrigo Hollenberg. O Hollenberg me chama para jantar e aí ele fala, é a primeira pessoa que fala para mim, olha, eu acho que você devia ser candidato a governador. Ele fala, olha, não tem no nosso campo político ninguém que tenha conseguido construir a relação que você construiu com as forças de segurança que historicamente tem problema com o campo. E ele me disse na conversa que ele falou, olha, eu fiquei muito impressionado com a sua habilidade, que você conduziu as coisas com firmeza, mas ao mesmo tempo com muita habilidade com as polícias, respeitando a instituição, e eu acho que você devia ser candidato. Eu saio do jantar, fico com aquela coisa na cabeça, consulto algumas pessoas, consulto alguns amigos, vou sentindo aquilo, até que em dezembro de 2024 eu tomo a decisão de participar do processo político aqui do Distrito Federal. Só que aí eu me faço a seguinte pergunta, será que eu conheço o Distrito Federal? Porque eu estou aqui há 23 anos, mas sempre morando na área central. Morei na Asa Sul, morei na Asa Norte, na 313 Norte, tem um tempinho em flat, em hotel, morei 4 anos e meio em Águas Claras, morei num prédio no início da Castanheiras ali, morei depois num lá em cima, mas sempre nessa área central. Eu conhecia as cidades do Distrito Federal, mas de passar por aqui, passar, ir ali rapidinho. Aí eu falei, será que eu conheço o Distrito Federal real? Para eu governar a cidade, eu tenho que conhecer a cidade. Conhecer a cidade profundamente, conhecer como é que ela funciona, conhecer os desafios. Porque você não pode querer governar a cidade sem conhecer a cidade. Eu falei, será que eu conheço? Me fiz essa pergunta. E aí eu falei, olha, eu vou, a partir de janeiro de 2025, eu vou todo mês sair uma semana de casa e vou morar numa cidade do Distrito Federal. Aí o pessoal me perguntou, mas você vai ficar onde? Eu falei, eu vou ficar na casa de quem quiser me receber. Eu fico um dia na casa de um, 2 dias na casa de outro, um dia na casa de outro, e a gente vai caminhando e vai se virando. Vamos lá, vamos ficar no território, porque eu quero visitar, eu quero ir aqui, quero ir ali, quero ir no CRAS, quero ir na escola, quero ir no posto de saúde, quero andar de ônibus, de metrô, quero conhecer, de fato, mergulhar na realidade. Quando eu disse que ia fazer isso, o pessoal que trabalha comigo não acreditou muito. Eu anunciei isso em dezembro de 2024. Falei, pessoal, vou sair de férias agora com a minha família, que estava programado já. Quando eu voltar, nós vamos começar. Aí eu me lembro que eu voltei na segunda semana de janeiro. E aí quando eu cheguei de volta, eu virei pro pessoal na terça-feira e falei, domingo, nós vamos pro Sol Nascente. Passar uma semana lá. O pessoal me olhou, não acreditou, achou que eu tava brincando. Aí na quinta-feira, o pessoal entrou na minha sala e falou, você vai mesmo pro Sol Nascente passar uma semana lá? Eu falei, rapaz, eu não disse em dezembro que eu ia? Nós decidimos e nós vamos fazer. Vamos embora. E aí foi aquele corre-corre e fomos pro Sol Nascente. Em janeiro de 2025, passar uma semana lá. Primeira casa que eu dormi foi do João Paulo, da Dona Ellen e da Maria Helena.
e do Braddock, que é o cavalo que mora com eles, lá no Sol Nascente. João Paulo, grande figura, um grande amigo. Na casa do João Paulo, fui para casa do Raimundo e da Rânia, da tia Lu, e depois fui para casa do Alain. As 3 casas que eu fiquei no Sol Nascente, e aí andamos de ônibus, andei no Sol Nascente todo, andei no pôr do sol, e ali do Sol Nascente eu fui para Santa Maria em fevereiro, uma semana em Santa Maria. Depois de Santa Maria, eu acho que eu fui para Estrutural, depois da Estrutural fui para Samambaia e aí fui embora. Aí Samambaia, Gama, Recanto, Riacho, Sobradinho, Planaltina, Arapuanga, Itapuã, Paranoá, São Sebastião. Fui para todas as cidades, Ceilândia, claro, Taguatinga, Vicente Pires, Guará, Núcleo Bandeirante, Candangolândia, fui pra tudo. E já é 1 ano e meio, todo mês, saindo de casa uma semana, indo pra cidade, botando o pé no território. E isso faz toda a diferença. Uma coisa é você ir pra cidade, fazer uma reunião e voltar pra casa. A outra coisa é você ir pra cidade, ficar uma semana no território, dormindo na cidade, acordando de manhã, pegando um ônibus pra vir pro plano. Porque nesse período eu continuei trabalhando normalmente na ABDI, na Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, e eu fazia agenda na cidade, eu fazia a vida como todo mundo faz. Durante o dia trabalhava, mas acordava na cidade de manhã, pegava o ônibus para a BDI, final do expediente na BDI, pegava o ônibus de volta para a cidade, como todo mundo faz. Eu digo hoje que o Distrito Federal, você tem um miolo aqui, onde moram 600, 700 mil pessoas. E tem as cidades onde moram 2.300.000, 2.400.000 pessoas que conformam o Distrito Federal real, que é aquele que não está no cartão postal, não está na ponte JK, não está na Praça dos Três Poderes, não está na Torre de TV. O Distrito Federal real não cabe no cartão postal. É nesse Distrito Federal que eu estou mergulhado há 1 ano e meio, conhecendo profundamente a realidade dos serviços públicos, o que funciona, o que não funciona, conhecendo a realidade das cidades, os desafios, as potencialidades, as coisas boas também. Já tomei banho de cachoeira no Distrito Federal inteiro. Toda a cidade tinha um dia que a gente tirava o sábado ou domingo para tomar um banho de cachoeira, para conhecer uma cachoeira, quando dá também, porque tem muita cachoeira que está poluída, não tem cuidado do governo. Então tem sido uma experiência extraordinária, que a gente não só conhece o território, conhece os equipamentos públicos, conhece a mobilidade, mas também, o que é mais importante, conhece pessoas. Gente, e vai construindo uma corrente do bem pelo Distrito Federal. Depois das primeiras, você se acostuma, né? Eu dormi na casa de conhecido do conhecido, dormi na casa de gente que eu não conhecia, que me ofereceu a casa pela internet. Falou, vem pra cá. Eu falei, olha que eu vou. É pra vir mesmo. Eu falei, e fui. O mais legal é a generosidade das pessoas. Eu dormi em casa muito boa, dormi em casa mais humilde, dormi em casa de madeira mesmo, compensado, um colado no outro. Dormi na casa de madeira, na Santa Luzia, uma casa de madeira, mas foi um dos lugares que eu dormi melhor, porque a casa com cheiro de casa, chão de terra batida, casa de madeira de compensado, mas uma casa acolhedora, gostosa. Eu fui recebido com o maior amor, com o maior carinho, uma experiência incrível de contato com as pessoas, né? E eu acho que isso é fundamental para o gestor. O gestor não pode ficar encastelado numa sala com ar-condicionado, cheio de assessor em volta. Para ser o bom gestor, tem que, meter o pé no chão. O pessoal me pergunta, quem é seu especialista? Eu falei, minha sola de sapato. Porque eu já andei demais aqui no Distrito Federal e vou continuar andando até a campanha, porque eu acho que isso faz toda a diferença. Conversar com as pessoas, conhecer. Não existe solução mágica para nenhum problema. A solução você encontra ouvindo as pessoas, quem está na ponta, quem está com um problema, o servidor que está com uma dificuldade, a população que vai acessar um serviço e não consegue. É ouvindo, aprendendo que você consegue enfrentar e resolver os problemas reais. O governador do Distrito Federal, ele é meio prefeito, meio governador, porque aqui não tem prefeitura. Então, ele tem que cuidar da zeladoria das cidades, ele tem que cuidar dos mínimos detalhes na cidade, mas também tem que ser governador. Tem que pensar o futuro da cidade. Tem que ter um projeto de desenvolvimento para a cidade. Então, aqui é um cenário estimulante, porque é você ser prefeito e governador ao mesmo tempo da capital do Brasil, uma cidade incrível que nasceu para inspirar o Brasil. Até Brasília, o Brasil era o país do litoral. Mais de 70% da população vivia só no litoral. Brasília nasce
um projeto ousado de Juscelino para interiorizar o Brasil, trazer o Brasil para ocupar o seu território. Brasília nasce para ser a capital de todos os brasileiros, para ser vanguarda. Tem um projeto urbanístico, arquitetônico único. Tem aqui o modernismo de Niemeyer, que se espalhou pelo mundo. Ela nasce de um ato de coragem, de ousadia. Era o Brasil do futuro. Brasília nasce como a cidade do Brasil do futuro. E acho que com o tempo isso foi se perdendo. E a gente precisa resgatar isso. Precisa resgatar a Brasília original, da ousadia, da coragem, Juscelino. Agora, quando eu fui dirigir de Uber, dirigi 3 dias para conhecer a realidade dos 40 mil motoristas de aplicativo, falei, vamos criar o Bora DF, o aplicativo do Distrito Federal. O pessoal falou, é difícil, não vai conseguir competir com a Uber, com a 99. Eu sempre falo, gente, difícil foi construir essa cidade aqui, ó, do nada. Chegar aqui no meio do nada, falar, aqui vai ser a futura capital do Brasil. Essa cidade nasceu com esse DNA de fazer o impossível, fazer o que ninguém acredita que pode fazer. O famoso telegrama do Juscelino pro jornalista que perturbava ele e dizia que o Lago Paranoá não ia encher. Quando fechasse a comporta, a terra ia chupar água, que nunca ia ter um lago. O Juscelino fecha a comporta, o lago enche, ele manda o telegrama pro jornalista. Viu? Encheu. Esse é o espírito de Brasília. Esse é o espírito dos candangos, dos pioneiros. 60 mil brasileiros do norte e do nordeste vieram para aqui construir essa cidade. É isso que a gente precisa resgatar. Brasília não nasceu para ser mais uma. Brasília nasceu para inspirar o Brasil, para ser referência na educação, para ser referência na saúde, para ter um projeto de desenvolvimento do Brasil. Eu sempre digo, Brasília, o Distrito Federal tem tudo para virar o Planalto do Silício, para ser um centro, um polo de inovação, de tecnologia, mas isso se perdeu. A principal atividade econômica da cidade hoje é o mercado imobiliário, construção civil, mercado imobiliário. Nada contra, é um setor importante, mas, gente, é muito pouco. Para a Brasília de Juscelino, isso é muito pouco. É isso que me anima, né? É o potencial da gente voltar a ser exemplo, referência, inspiração para o Brasil.